Olá, eu sou Kátia Soares e você está no podcast da Família Empreendedora. E no episódio de hoje, nós vamos falar de um tema mais leve, tema que pode ajudar você que quer iniciar aí a sua empresa. Então, o tema hoje é como iniciar uma empresa familiar. E aí, Ri? Muito prazer, pessoal, em mais uma etapa, mais um episódio do nosso podcast. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Estamos juntos. Vamos embora começar. E aí, Ri, por onde a gente começa? Uma empresa familiar? Sim. Começamos pelo começo. Ótimo. Muito bom. Então, existem várias etapas, né, para se começar um negócio. Quando você me diz como começar uma empresa familiar, eu já acho que tem algumas etapas antes e também algumas depois do que uma mera empresa que é só abrir um CNPJ. Sim, mas você se refere ao burocrático ou à questão pessoal familiar? As duas coisas. O burocrático é igual para todas as empresas, né? A gente até passa aqui, fala um pouquinho disso, mas é mais mesmo dentro de casa, o acordo que terá entre filhos, pais, etc. Tá, então vamos começar pelo burocrático, que você disse que é comum para qualquer empresa. Vamos passar aí um panorama geral de como abrir uma empresa, ajudar até aquela pessoa que realmente não sabe, né, por onde começar. Então, começamos por onde? Existem regimes de tributações. Sim. Você pode começar uma empresa individual, empreendedor individual, microempresa. Você pode começar ela já com lucro presumido, lucro real. Tem diversas escadas de regime, de regime econômico, sabe? Se você já é uma empresa, já sabe que vai faturar um valor acima do teto do Simples, então não tem por que você abrir esta empresa no Simples, entendeu? Sim. Mas normalmente quem começa é até prudente começar pela escadinha individual ou microempresa, para depois que o faturamento bater aqueles tetos, você ir mudando o regime de tributação. Tá, e procura onde? Vai em qual lugar? Não, isso aí você tem normalmente procurar um contador, né? Tá. Mas se for empreendedor individual, você consegue abrir no próprio site da Receita. Então... Sozinho mesmo ali, vai no Google, no YouTube, dá uma estudadinha em 2, 3 vídeos ali, você mesmo consegue já abrir a sua empresa individual. No caso individual. O primeiro passo é você saber qual o regime de tributação. Você já sabe o regime e você dar a entrada no seu CNPJ. Junto à Receita Federal, se faz isso hoje pelo site. Dependendo da atividade econômica, você tem que escolher. Tem um site na Receita que você escolhe a atividade econômica que mais se encaixa com o negócio que você vai abrir. Então tem todos os tipos de atividades econômicas imagináveis lá. Um açougue, vai ter lá. Roupas, vai ter lá. Uma lan house, que nem existe mais, vai ter lá. Tudo. Uma agência de marketing, igual a RKI Digital, terá lá também. Então, você escolhe o regime de tributação. Regime de tributação não. A atividade econômica. E aí se dá a entrada no CNPJ. E uma empresa pode ter mais de uma atividade? Sim, que se chama KINAI. Essa atividade econômica é chamada de KINAI. A nossa agência de marketing digital, ela tem aproximadamente uns 20 KINAI. É porque dentro de uma atividade principal, a Receita ela já te mostra o que pode e o que não pode. Você não pode também ter uma agência de marketing digital e um outro KINAI de uma indústria têxtil. Aí negativo. Sim. Existe a conta mãe e as contas filhos, assim. Você pode, dentro de uma principal, colocar várias, entendeu? Entendi. Então,
Aí você deu uma entrada no seu CNPJ. Dependendo da sua atividade econômica, você também tem que abrir junto o governo. Porque dependendo da atividade econômica, você vai apurar ICMS. Aí você vai precisar também abrir a inscrição estadual, que é a inscrição junto o estado que essa empresa tem a sede. Então já é um outro pedido. Você já vai pedir no site do governo específico, lá na DECA, sua inscrição estadual. Aí, dependendo da atividade econômica, você não tem o ICMS, mas tem o Imposto sobre Serviço, que aí é com a prefeitura do seu estado. Então, o que todas as empresas precisam ter é o CNPJ. Entendi. Aí, se vai precisar de inscrição estadual ou ISS, municipal. o que vai dizer é a sua atividade econômica. Esse é o primeiro passo, assim, bem básico. Você está abrindo uma indústria têxtil, tá? Aí, além da inscrição estadual, do CNPJ, do ISS também, você tem que abrir sua inscrição municipal. Usando ou não, você tem que ter esse número, porque sendo uma indústria, você precisa ter alvará de funcionamento. Aí é junto à prefeitura do seu estado, pedir o alvará. Em alguns casos, você vai precisar da licença da CETESB. Você tem que pedir a licença da CETESB. Aí, pedindo o CETESB, em alguns casos, o AVCB, que é a licença do bombeiro. E assim vai. Parece complicado, pessoal, mas não é. Quando você sabe a sua atividade econômica, o resto é mais fácil, sabe? É meio que direcionado, né? Sim, é meio direcionado. Mas tem que procurar um profissional capacitado, porque é direcional, mas tem que se fazer as etapas. Respeitar cada etapa, né? Então, procurando um profissional responsável, resolve esse tipo de trâmite. Sim, porque quem não tem o conhecimento técnico acha que abrir o CNPJ tá tudo já resolveu. certo. E não tá. Para você emitir uma nota, você vai precisar dessa inscrição municipal junto à prefeitura. Ou junto ao governo, para você ter a inscrição estadual para tirar a nota, que vai ter ICMS, etc. Então, não é só... O CNPJ é o pontapé inicial que todos que querem ter uma empresa necessitam ter. Então, sua primeira dica é procure qual é o profissional? Adequado. Qual é o profissional? É um contador. Contador competente, né? Mas você encoraja ou desencoraja a pessoa procurar? Não, abrir, né? Uma empresa familiar. Então, aí no caso da familiar, né? A parte de documentação, todas as empresas terão o mesmo processo. Aí o que eu digo na empresa familiar e também em algumas empresas é começar a pensar nesse contrato social. Demos a entrada no CNPJ, aí vamos para um contrato social. É o quê? Me diz quem será os sócios. Terá sócios? Porque hoje no microempreendedor, em alguns casos, você pode abrir tua empresa sem sócios. Só que isso também não isenta seu cônjuge se você venha a falecer. Mas você consegue abrir hoje sem um sócio. Tem muitas desvantagens no meu ponto de vista. Você quiser um crédito, alguma coisa, é muito difícil você conseguir. É mais difícil. Porque não tem um avalista, não tem um sócio, não se divide os créditos em CNPJ, em CPFs, né? É mais difícil. Mas menos garantia, isso? Muitas pessoas abrem com a ilusão que ela responde que vai proteger. Sim, e às vezes não protege. Mas e como é que essa família, você falou, e aí a gente vai para um contrato social, a gente vai pensar nesse contrato social, né? Então, o que a gente tem que instruir essas pessoas para que seja feito da melhor maneira possível, para que aí a gente retome lá os nossos assuntos das outras lives. Sim, então... Dos outros episódios do podcast. Certo. Então, precisa, antes de começar, ter uma conversa honesta com a família ali. Quem será o sócio? Vai colocar o cônjuge só por colocar?
vai colocar já os filhos. Então, isso Então, aí. mas como escolher aí? Um ótimo ponto. Como escolher sócio? Eu acho que o sócio, sociedade já é muito difícil. Então, melhor que seja difícil com alguém da sua família, né? Não, sim, eu tô dizendo sim, isso, ok, mas eu escolho quem de sócio? Você, marido, a esposa, meu filho? Então, normalmente se escolhe o cônjuge, né? E aí já os dois estão mais ou menos na mesma idade, na mesma perspectiva de vida, né? Na mesma vibe, assim, vai. Então, é mais prudente escolher o cônjuge. Mas nada impede de já escolher um filho. Se, por exemplo, eu escolho, vou abrir uma empresa, né? Ou nós vamos abrir uma empresa, supondo que a gente tivesse mais de um filho, e aí a gente já coloca esses filhos na sociedade, né? Isso muda alguma coisa quando nós viermos a falecer? Então, se não tiver, no caso, uma holding aberta, teremos os mesmos Os mesmos problemas. problemas. O porquê que eu digo assim, eu sou um pouco resistente a já abrir no nome dos filhos, porque os filhos estão começando, né? Dependendo desse futuro deste negócio, você já pode bagunçar o CPF dos seus filhos. Comprometer uma vida Comprometer. deles Às já. vezes a empresa lá teve um protesto, ação judicial, já vai recair sobre o CPF dos filhos. Aí, às vezes, esse filho ainda vai construir a família dele, ele vai tentar um financiamento imobiliário, pode travar, entendeu? Entendi. Tô falando um ponto negativo, tá? Ok. E pensando em direitos, este filho já tem direito, né? Os pais abrindo esta empresa, os filhos já são herdeiros. Não é assim, serão herdeiros. Não, já é. Já é. Então, fica meio redundante. Entendi. E fica um risco. Eu não colocaria como sócia a minha filha, porque ainda mais nesse nosso país, tudo muito, muda muito, né? Então hoje a empresa está muito bem, se amanhã ela fica muito mal, você indiretamente estará prejudicando o futuro financeiro, cadastral, num Serasa, num Score. Sua filha vai casar, não vai conseguir financiar alguma coisa, um carro, é bem complicado. Eu acho que tem que se pensar muito aí antes de tomar uma decisão dessa. Entendi. Mas e aí, o que que a gente instrui, né? Dá de dica dessas pessoas para elas iniciarem da maneira correta já. Então, eu já iniciaria nesse contrato social, eu vou dar uma dica de contrato social, não sei se vocês sabem. Até uns dias atrás eu não sabia. Quando você está montando um contrato social, tem lá o capital que começa a empresa, né? O capital social lá. Sim. Aí, normalmente, o contador fala, coloca aí 20, 30 mil de cada sócio de cota e segue o baile, né? Esse valor, existe vários objetivos neste valor. Um deles é o seguinte, nós colocamos 50 mil na abertura da nossa empresa, Sim. de capital social. Se eu e você tem algum acidente, venha a falecer, os nossos filhos só vão responder a parte devedora baseado nesses 50 mil. Então, se tiver 3 milhões de dívida, na justiça você consegue tentar reverter para o máximo do capital social. Mas como é que a gente dá o valor desse capital social? Isso é complexo. Isso aí tinha que fazer uma live disso. Tá bom. Normalmente é o valor que você investiu naquele negócio, que você tenha como comprovar no seu imposto de renda. Ah, entendi. Era isso que eu queria saber. Isso. Então tem que ter comprovação. Então, Sim, tá bom. é assim, você tem que ter um caixa no seu imposto de renda e no ano que a empresa foi constituída, você tem que pegar aquele valor, jogar para o CNPJ da tua empresa. Cotas sociais. Tum. Aí vai lá para a empresa. Vai registrado. Assim é o jeito certo, né? Entendi. Neste contrato social, quando fala, vamos abrir uma empresa familiar, né? Já blindamos os nossos filhos, vai. Nós vamos abrir entre nós, os cônjuges.
Beleza. Só que aí você, em seguida, já pode começar a pensar no combinado familiar, no protocolo familiar. Já colocando regras de saída. Já falamos isso em outro episódio. Trazendo isso para a prática, você já pode fazer um anexo do contrato social com algumas dessas regras. Sim. E para ficar mais efetivo ainda, você já pode pensar em abrir uma holding. E lá dentro dessa holding, você já colocar a distribuição dos bens atuais e até se você já quiser projetar como será no futuro. Será fixo 25% para cada filho de tudo o que no momento do falecimento tiver? Sim, já pode ali fazer uma provisão da distribuição dos bens e da herança, entendeu? Aí já se começa mais organizado. Você já começa abrindo certinho o CNPJ, a atividade econômica correta. Eu dou sempre uma dica. Se você puder colocar dentro da sua atividade econômica outras similares, coloca. Não custa mais nada e é muito dinâmico o negócio. E você consegue rapidamente se adaptar do que você não colocar e ter que alterar o seu cartão de CNPJ. Isso é mais complexo, burocrático, né? Sim. A alteração é melhor que já coloque. Já coloca ali a conta mãe e a conta do, sabe? Uma conta principal e algumas outras secundárias. Sim. Abrimos todas as licenças. No contrato social, pense bem o valor do capital social. Por que eu falei desse assunto? Porque eu já fiz isso, de abrir empresas com capital social bem grande para conseguir já no mercado um crédito, perante os bancos e tal. E isso aí eu não sabia que eu estou comprometendo, né? Os herdeiros, entendeu? Então, você põe dentro da normalidade, né? Aí você abriu... Do que você pode comprovar. Isso. Aí você abriu... Você fez Mas existe um mínimo? Em alguns casos sim. Aí tem que ver a tabela da atividade econômica. Ah, entendi. Entendeu? Tá tudo ligado à atividade econômica. É tão interessante, se você abrir atividade individual, que você não queira sócio, aí tem um valor bem alto de capital social. Eu acho que é 90 mil, não sei de cabeça. Tem um mínimo. Diferentemente de quando se tem sócio. Fez um contrato social, certo? Já se conseguir colocar o anexo de combinado de entrada e de saída dos sócios, já fica organizado, já fica bem esclarecido, né? Sim. E se puder já distribuir as futuras heranças, rendas na holding, você já abre também junto uma holding, já indica os filhos, já fica assim meio caminho andado. Né? Meio caminho andado na parte burocrática, família e empresa, né? Aí essa holding, ao decorrer do tempo, você altera, melhora. Vai ajustando, né? Os filhos vão casar, etc. Essas coisas. Mas já dá para deixar tudo isso regido lá. Tudo bonitinho já. Bem ajustado, né? E quando essa pessoa vier a casar com seu filho, com a sua filha, ela já vai ter até consciência, vai ter clareza de como funciona ali aquela família empresária, né? Porque quando não se tem nada, aí todo mundo que entra vai dando opinião, né? Aí é isso que mata. Cada um começa a dar opinião baseado na sua vivência, na sua experiência, né? Então já é bom ter algo formalizado ali. Isso é importante. Este seria o primeiro passo para se abrir uma empresa familiar, na minha opinião. E o passo seguinte? Passo seguinte, abrimos a empresa, aí você pode me falar assim, tá, Ricardo, e eu que já tenho uma empresa, e aí? Aí eu te falo assim, seria o subtema do tema, como organizar uma empresa familiar? Sim. Se eu já abri, eu estou te ouvindo você a Kátia, mas eu já abri, eu não fiz nada disso, e aí? Como é que eu faço? Aí eu falo, essa parte burocrática, de um jeito ou não, já se abriu, feita, né? Sim. Podemos melhorar. Só que assim,
dependendo da situação atual desta empresa, eu digo se ela está com conflitos familiares ou não, eu começaria como? Você que é empresário, empresária, a arrumar a própria empresa. Espaço físico? Não mexa com família no momento. Arrumar algumas regras dentro da empresa. Para quando você chamar a sua família para fazer um acordo, a tua empresa já está organizada. Ajustada, né? Porque o que acontece? Normalmente a empresa está meio bagunçada, não tem muitas regras. Aí se chama-se a família, aí você expõe o que já não está organizado, aí mistura a falta de organização da empresa com a família inflamada. Vixe, dá uma confusão. Então vamos arrumar. É um desafio para esse dono e para essa dona de empresa isso. Por quê? Todos obedecem eles. O dono de empresa, ele está acostumado a todos fazerem o que ele quer, né? Só que o problema é aí. Não tem ninguém acima dele. Ele não obedece ninguém. Para ter uma administração eficaz, assim, nós precisamos ouvir alguém, ou um conselho, ou um coach, sabe? Precisa ser esse dono de empresa ouvir algumas verdades, algumas coisas que possam doer, para ele melhorar o rumo do negócio dele, né? Fica muito só. Eu mando em todo mundo, mas eu resolvo, minha opinião. Então, aí existe algumas organizações que antes de eu chamar a família, eu tenho que ter na minha empresa uma clareza. Vamos arrumar os cargos e salários. Olha como já ia ajudar. Eu já tenho definido quem sou eu na empresa, os cargos, o diretor, o gerente, já tem. Eu tenho isso desenhado e funcionando, certo? Sim. Então, quando for sentar com a família, já é um problema a menos. Fala, não, já tem aqui, você quer entrar, mas já está desenhado, né? É que normalmente não se arruma nada e chama a família, aí vira um caos. Vamos resolver, né? Vira um caos. Então, se o fundador, a fundadora, eles já arrumam a casa lá antes de chamar a família, já se resolve muitas coisas já vão morrer ali, entendeu? Entendi. Outra coisa, qual que é o objetivo, qual que é a missão desse dono e dessa dona? Eu quero continuar essa empresa mesmo, ou vamos trabalhar ela pensando numa venda, ou nós queremos mesmo que os nossos filhos assumam? O que a gente quer? Aí, qual que é o objetivo? Daqui 5 anos, aonde queremos estar? Por que eu estou falando isso? Você sabendo o que você quer da tua empresa, aí você vai pegar o interesse da empresa e tentar trazer com o interesse da família. Aí vai se juntar. Nunca vai ser um de outro, mas você consegue, às vezes, ajustar o interesse da tua empresa hoje com a realidade da tua família. Sim. Antes de chamar essa família para resolver isso num embate, entendeu? Entendi. Às vezes você, dono ou dona, você pode mudar o objetivo da tua empresa pensando no perfil da tua família. O que eu quero dizer com esse objetivo? Vamos ser mais arrojados, menos arrojados. Vamos pensar em ganhar muito dinheiro, ou vamos pensar na sociedade. Porque a nova geração não é apegada a dinheiro, né? Tem causas, não sei o quê, Sim. Poluição. Sim. Então, às vezes, se eu tenho uma empresa que não estou de acordo com as políticas de poluição, ambiente, aí quando eu trouxer esses meus filhos, vai dar um conflito. Então, é mais sábio esses fundadores aí ajustar algumas coisas que até eles não queiram ou que nunca deram valor, às vezes nem ligou para isso, mas ajustar para quando essa família sentar, alguns objetivos já estarem alinhados. E aí, para a gente fechar essa ideia, eu particularmente te encorajo a abrir uma empresa familiar. A chance dessa empresa dar certo é muito maior, porque vocês têm aí
sentimentos, né, e cuidados, tem um nome, como a gente falou em outro episódio, tem um nome, tem uma herança ligada a sentimento, a própria família mesmo. Então eu te encorajo a abrir com essas pequenas dicas aí que a gente tem dado, coisas simples de resolver, procurando um profissional ou procurando ajuda de alguém para resolver talvez um conflito. E você, Ri, qual é o bom conselho de hoje? Então, o bom conselho de hoje, pessoal, é assim, vai para os fundadores, né? Você que está na frente do seu negócio, procure conselho, ajuda das pessoas certas. Se você já está num patamar melhor na tua empresa, procure um conselho. Existe o conselho consultivo. É muito interessante. Você contrata um conselho para aconselhar o seu negócio. Isso é muito legal. Né? Porque existe o conselho que é o de lei, né? E me fugiu aqui na mente o nome técnico. Mas esse consultivo, você consegue reunir profissionais de várias áreas, de planejamento financeiro, tributário, de conflitos, e você coloca o teu negócio para uma opinião externa, porque nós que temos empresas necessitamos ter a opinião externa, gente. Nós não somos os donos da verdade. Então, se você não consegue esse conselho consultivo, que você pode ter ele individualmente na tua empresa ou compartilhado, se você não tem condições. Mas se você não consegue, procure um mentor, procure alguém que você possa compartilhar os desafios da sua empresa, para ele te dar uma opinião de fora. E antes, se você puder, se você estiver com conflitos familiares por causa da tua empresa, arrume primeiro a tua empresa. Dá uma arrumada para quando você sentar com o pessoal da tua família, você já minimizar, evitar e resolver um monte de assunto que pode, numa reunião, gerar muito estresse, por não ter um acordo, não ter uma organização, não ter o rumo. Então é isso, pessoal. Planejamento, vamos ouvir o conselho externo. Nós não somos os donos da verdade. A vida do empresário é muito só, mas caiba a nós procurar ajuda. Então vamos procurar ajuda, pessoal. Hoje é esse meu conselho meio da Kátia aqui. Estamos aqui tentando trazer de uma forma simples conselhos do dia a dia de uma empresa familiar ou não, né? É isso aí, pessoal. Pessoal, então, eu vou me despedir. Hoje, no dia que estamos falando aqui, é aniversário da minha esposa. Então, hoje eu dou os parabéns para ela aqui. Então, estamos num dia muito especial, aniversário da minha nega véia. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Compartilhe, clique aí, pessoal. Curtam. Se vocês querem que esse projeto vá para frente, nos ajude. É isso que eu peço hoje, pessoal. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.